Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois conceitos relativamente simples, mas que são extremamente importantes quando a gente trabalha com lógica proposicional. Aliás, com lógica de uma forma geral. Esses conceitos são validade e satisfatibilidade. Bom, bora lá. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, o que significa dizer que uma fórmula é válida? Como é que eu sei que uma fórmula é válida? Quando eu digo que uma fórmula é válida, essencialmente eu estou dizendo que todas as interpretações dessa fórmula têm um resultado verdadeiro, ou seja, todas as interpretações são modelos para essa fórmula. O que danado é a interpretação e o que danado é um modelo? Então vamos lembrar desses conceitos. Quando a gente constrói a tabela verdade, cada linha na minha tabela verdade eu chamo de interpretação. Ou seja, cada possível conjunto de valores das minhas proposições, eles são uma interpretação da fórmula que eu estou lidando com ela. Quando essa interpretação, ou seja, aquele conjunto de valores faz com que a fórmula tenha valor verdadeiro, eu digo que aquela interpretação é um modelo. Então, voltando aqui, eu digo que uma fórmula é válida quando todas as interpretações resultam em verdadeiro, ou seja, não importa quais os valores das minhas proposições, certo? O resultado da fórmula sempre vai ser verdade. Então, exemplos disso. Eu tenho aqui a fórmula P ou não P. Então, se eu fizer a tabela verdade de P ou não P, naturalmente, certo? Aqui, P ou não P, naturalmente o resultado disso vai ser verdade. Da mesma forma, uma forma um pouquinho mais complicada, P implica Q ou Q implica R. Quando eu construo a tabela verdade, você pode observar aqui nessa coluna que todos os valores são verdadeiros também. Então, eu digo que essa fórmula, quando isso acontece, eu digo que essa fórmula é válida, tá bom? O outro conceito bastante importante é o conceito de satisfatibilidade. Então, quando é que eu digo que uma fórmula é satisfazível? Eu digo que uma fórmula é satisfazível quando existe pelo menos uma interpretação que é modelo da fórmula, ou seja, quando tem pelo menos uma interpretação que faz com que a fórmula seja verdadeira. Então, ou seja, pelo menos uma linha na tabela verdade vai ser verdade, né? Então, eu digo que a fórmula é válida quando todas as linhas na tabela verdade resultam em verdadeiro, e eu digo que é satisfazível, que a fórmula é satisfazível quando pelo menos uma linha é verdadeiro, tá? Então, por exemplo, eu posso ter P ou Q. Bom, certamente um desses vai ser verdade. E uma fórmula um pouquinho mais complicada seria P ou não P e R. Então, quando eu construo a tabela verdade para essa fórmula, eu tenho que essas três linhas, tá, fazem com que a fórmula seja satisfeita. Então, eu digo que essa fórmula é satisfazível. Entretanto, essa fórmula não é válida, pois eu tenho uma linha que a interpretação faz com que a fórmula seja falsa, tá bom? Um resultado interessante disso é que, apesar de não ser muito claro, os conceitos de satisfatibilidade e validade, eles são relacionados, certo? Um está muito relacionado com o outro. Então, eu digo que, se você considerar qualquer fórmula em lógica proposicional, qualquer fórmula φ, certo? Eu digo que φ é satisfazível se e somente se não φ não é válida. E eu digo que φ é válida se e somente se a negação dela não é satisfazível. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tiver uma fórmula, certo? E essa fórmula for satisfazível, se eu negar a fórmula, a negação dela não vai ser válida. E se a fórmula é válida, a negação dela não vai ser satisfazível, tá bom? Isso não é difícil de provar se você olhar a tabela verdade, se você pegar qualquer fórmula e olhar a tabela verdade e construir a negação dela, você vai ver exatamente que isso
acontece? Então, quando você tem uma fórmula que é satisfazível, você tem alguma linha, certo? Que é verdadeiro. E você vai ter, bom, pelo menos uma linha vai ser verdadeiro. Quando você negar essa fórmula e você olhar o resultado de novo, você vai ter pelo menos uma linha que não vai ser verdadeira. Ou seja, se antes o resultado dela era verdade, o resultado de uma determinada linha era verdade, quando eu nego a fórmula, eu vou estar negando o resultado. Então, vai ser zero. Se aquela linha é zero, é falso, é porque a negação da fórmula não vai ser válida. E o mesmo raciocínio você aplica quando a fórmula é válida e a fórmula vai ser válida se somente se a negação dela não é satisfazível, tá bom? Aparentemente isso não é importante, mas tenham em mente o seguinte: existem métodos automatizáveis que foram propostos para verificar ou a validade, e alguns outros métodos foram propostos para verificar a satisfatibilidade de uma fórmula. Então, se você quer usar um método que verifica a validade da fórmula para verificar se a fórmula é satisfazível, você tem que usar esse resultado. Você tem que negar a fórmula e verificar a validade dela. E aí você vai saber se é satisfazível ou não. Da mesma forma, se você tem um método que verifica que a fórmula é satisfazível e você quer saber se ela é válida, você nega ela, certo? E vê a satisfatibilidade, beleza? Então, a grosso modo, o que é que a gente vai fazer sempre, tá? Quando a gente fala de métodos automatizáveis. A gente vai pegar uma fórmula qualquer e vai transformar ela num formato mais simples. E vai usar essa fórmula mais simples para verificar ou a validade ou a satisfatibilidade dela. E a gente vai fazer isso através de um algoritmo, tá bom? Em via de regra, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu argumento, que está aqui nesse formato, tá? Eu vou estar aqui nesse formato. Eu tenho premissa, 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 conclusão. E vou reescrever ele nesse outro formato aqui. Tá? Aí, premissa, portanto, então, isso implica isso, que implica isso tudo e por aí vai, tá? Isso é um resultado teórico, a gente pode reescrever a fórmula dessa forma, com relativa segurança, aliás, com relativa segurança não, de forma segura, preservando o significado dela. E a vantagem é que eu posso usar esse outro formato aqui para rodar, para dar entrada em um procedimento automático, em um programa que vai verificar a fórmula para mim ou não, tá bom? Então, qual a conclusão disso? A conclusão é que, para eu provar se o meu argumento é válido, eu só preciso, esse argumento aqui, para eu provar se ele é válido, eu só preciso saber se essa fórmula aqui é válida. E isso aqui eu consigo fazer através de um programa de computador. Tá bom? Então, videozinho curto hoje, por enquanto é só.